Hoje, os alunos do meu grupo, Hassan, Carlos, Henrique, Gustavo e eu, Patrick, vamos fazer um top 10 de como sobreviver à adolescência. Bom, eu começo. Número 1. Tenha calma. Tudo vai se resolver, tudo vai acontecer, nada vai ser conforme os seus planos. E 2. As mudanças do corpo, gente, é normal. Não precisa se desesperar, não precisa ficar preocupado. E também nem muito feliz, gente. É normal, é ciência. Tudo bem? E aí, rapaziada, meu nome é Carlos, sou integrante do grupo Como Sobreviver à Adolescência e eu vou falar dois tópicos sobre como sobreviver à adolescência. Bom, o primeiro é não entrar naquelas companhias que não faz você prosperar em nada, que só te leva pro mau caminho, essas coisas, etc. E o segundo não é bem um segundo tópico, é uma complementação disso. É tipo, não vai na onda dos outros, tá ligado? Só isso mesmo, valeu. Tenha uma boa relação com seus pais. Eu sei que na adolescência é um grande desafio ter uma boa relação entre seus familiares, mas sempre os ajude na cozinha, na limpeza, entre outros favores. Também sempre leve seus irmãos para passear ou para comer, pois nisso você irá ganhar uma grande confiança de seus pais e uma imagem muito boa. Outro tópico muito importante é a rede social. Sempre tenha cuidado para mandar mensagem, pois ela pode ser compartilhada entre terceiros. Outro tópico são as informações pessoais. Sempre tenha cuidado com suas informações pessoais, porque há pessoas com más intenções na internet. Outro tópico também que é muito importante é sobre pessoas estranhas. Nunca saia com uma pessoa que você nunca viu na vida, pois isso pode ser muito. Eu sou Henrique e eu vim falar sobre o sedentarismo na adolescência ou idade infanto-juvenil. O sedentarismo infantil costuma ser a causa de sérios danos à saúde. Podem se refletir na vida adulta, levando a problemas no organismos e, claro, doenças futuras. Entre as principais estão atrofia das fibras musculares, perda de flexibilidade articular, inchaço, acúmulo de gordura, diabetes, entre outros. De acordo com as informações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, já é considerada sedentária uma criança na faixa etária de 6 a 17 anos que pratique menos de 300 minutos de atividade por semana, ou seja, equivalente a 1 hora por dia de cada exercício durante 5 dias. Existem dicas para prevenir o sedentarismo na idade infanto-juvenil. Fazer seus hábitos pessoais o exemplo para que você quer para os seus filhos. Se você for pai ou mãe que pratica atividade física e dá o exemplo, já é um grande passo. Bom dia, professora. Meu nome é Gustavo Pinheiro Bueno, número 10 do segundo D. E o tema da culminância é como sobreviver na adolescência, né? Eu queria retratar sobre o bullying, né? Como evitar, né, isso, como acabar com isso. O melhor a se fazer é você denunciar a direção da escola para a direção da escola tomar as devidas precauções, né? E se isso não se resolver, você pede transferência da escola. É o melhor se fazer, cara. Eu falo por experiência. Eu não tinha pedido transferência da escola nem nada. Eu denunciei, na verdade, para a direção da escola, mas eles não fizeram nada, então eu mesmo resolvi, né? Mas nunca é o melhor se fazer, você mesmo resolver. O melhor se fazer é denunciar a direção da escola. No caso, lá na escola temos a Nancy, né? O Renner, a Mercedes. E nunca tente responder o bullying à altura. Nunca. Só se afasta só. Se afasta, tenta evitar esse tipo de pessoa, né? E é isso que eu tenho a dizer, essa mensagem que eu tenho a passar. Oi, meu nome é Renan, sou do segundo ano D e hoje eu gostaria de apresentar uma das diversas formas do ser humano se relacionar, que é pela orientação sexual. E só lembrando que isso é um debate muito breve e que é muito mais extenso e é difícil da gente fazer isso em poucos minutos. É isso. Orientação sexual são as diferentes formas de atração afetiva ou sexual de cada um.
Antes de entrarmos no assunto, é importante ressaltar que a orientação sexual de um indivíduo não é uma escolha. Então, o termo opção sexual é totalmente errado e nunca deverá ser usado. Ultimamente, existem mais de 20 orientações sexuais no mundo. As mais conhecidas são gays, homens que sentem atração apenas por homens, lésbicas, mulheres que sentem atrações apenas por mulheres, e bissexuais e pansexuais que sentem atração por dois ou mais gêneros, porém com contextos históricos diferentes. Esse sentimento é manifestado desde a infância, porém é reprimido pela maioria das pessoas, já que muitos criam os seus filhos os ensinando que sentir afeto por alguém do mesmo sexo é errado. A homofobia é a rejeição da homossexualidade. Pessoas homofóbicas não os aceitam e não os respeitam. O impacto que isso traz para a vida das pessoas LGBT é enorme, causando problemas mentais, sociais e pode até levar ao suicídio. Em 2001, houve um projeto de lei apresentado por Yara Bernardi, cuja proposta era criminalizar a homofobia, porém foi arquivado e modificado e apenas em 2019 ele foi aprovado. Por incrível que pareça, a homossexualidade é crime em 70 países. A pena para a relação com pessoas do mesmo sexo nesses países podem variar entre multas, prisão, inclusive perpétua, e até morte. No Brasil, as relações homossexuais foram proibidas entre 1533 e 1830. Um termo ultrapassado ainda usado nos dias de hoje é o homossexualismo, que era mais utilizado até meados da década de 80. O sufixo ismo é utilizado para denominar doenças, já o dade quer dizer modo de ser. Apenas em 17 de maio de 1990, a OMS retirou a homossexualidade de suas listas de doenças mentais. Bom, estamos aqui com o José Ângelo Santos Neto, que é nada mais nada menos que o meu pai, e vim fazer uma entrevista aqui com ele sobre o tema do trabalho. Em sua opinião, o que é orientação sexual? Bem, para mim, a orientação sexual seria quando você tira a dúvida dos seus filhos sobre justamente o sexo, se é dele, depende de ser menino ou menina. Né? Para mim, a orientação sexual seria isso aí. O que você faria ou como reagiria se seu filho dissesse que é LGBTQIA+. Esse é um assunto meio delicado, então, ser sério com vocês. É que como hoje o mundo está tudo mudado, né? Apesar da situação, na verdade, não ser de hoje, que existe a relação entre indivíduos do mesmo sexo, depende de ser homem ou mulher. Essa é uma questão que já vem há muito tempo atrás, né? Da época de Cristo, se a gente for ver bem. É que infelizmente a gente cresceu numa sociedade machista, extremamente machista. Então pra gente não é tão simples assim aceitar certas situações. Tá? O que você acha sobre o preconceito sofrido pelos LGBTQIA+. É ignorância pura, né? Na verdade aí é que entra a palavra amor, né? Tentar, a gente tentar entender, no caso, a relação. Mas não é tão simples assim, mas eles passam por bastante e sofrem bastante. Respeitar, né? Só quis dizer. Tem que respeitar. Ok, obrigado. Bom, estamos aqui com o Thais Risco dos Santos, que é nada mais nada menos que o meu irmão. E eu vim fazer uma entrevista aqui com ele em relação ao trabalho, né? Em sua opinião, o que é orientação sexual? Orientação sexual, na minha concepção, é a forma que os pais lidam com o ensinamento do sexo em si, com o seu filho. Não estou falando do ato do sexo, estou falando do ato de saber lidar saber da sua sexualidade, o que você quer, o que você sente. É uma conversa que se mantém durante a vida. O que você faria ou como reagiria se seu filho dissesse que é LGBTQIA+. Show. Cada um com a sua. Show, é isso. Marcha. Ok. A opção dele, vou fazer o quê? Vou matar o menino? Porque... O que você acha sobre o preconceito sofrido pelos LGBTQIA+. Ah, cara. É assim, se for para pensar, é uma constante. Assim como o próprio racismo. Racismo e LGBT. É o que mais sofre no mundo hoje em dia. Então é uma coisa que não vai mudar do dia pra noite. E querendo ou não, é questão de saber lidar com a situação. E não estou falando só do ponto do LGBTQIA+. É isso, né? Sim. Letra pra cacete. Mas é isso. Tem que saber lidar. Como é que fala? O Estado em si, prefeituras, tudo mais.
Tô falando que tem que mudar o mundo pra eles. Não, mas também tem que saber controlar. Obrigado. Sim. A gravidez na adolescência é considerada que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, apontada como uma gestação de alto risco decorrente das preocupações que traz a mãe e ao recém-nascido. A gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. O Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas, porém, o Ministério da Saúde indica que houve uma redução de 17% no número de mães entre 10 e 19 anos, no período de 2004 a 2015. A adolescência é um período da vida rico em manifestações emocionais caracterizadas por ambiguidades de papéis, mudanças de valores e dificuldades fáceis à procura de independência pela vida. Há diversos fatores de natureza objetiva e subjetiva que levam à gravidez no início da vida reprodutiva, tais como falta de conhecimento adequado dos métodos contraceptivos e como usá-los, dificuldade de acesso a esses métodos por parte do adolescente, dificuldade e vergonha das meninas em solicitar o uso do preservativo pelo parceiro, ingenuidade e submissão, violência, abandono, desejo de estabelecer uma relação estável com o parceiro, forte desejo pela maternidade com expectativa de mudança e de obtenção de autonomia através da maternidade, e meninas com o início da vida sexual cada vez mais precoce. Quais são os riscos da gravidez na adolescência? A gravidez na adolescência pode resultar em diversas consequências, tanto para a mulher quanto para o bebê, como depressão durante e após a gravidez, parto prematuro e aumento da pressão arterial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gravidez é considerada precoce quando a menina engravida entre os 10 e os 19 anos. A gravidez é considerada uma gravidez de risco, pois o corpo da menina ainda não está completamente formado para a maternidade e o seu sistema emocional fica muito abalado. Quanto ao risco, a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, pois as adolescentes têm maior probabilidade de desenvolver síndromes hipertensivas, partos prematuros, anemia, pré-eclâmpsia, desproporção fetopélvica, restrição do crescimento fetal, além de problemas consequentes de abortos. Há várias formas de diminuir a gravidez na adolescência. Em caso de início da vida sexual, a orientação pode incluir o uso de métodos naturais e de anticoncepção, como os de barreira, preservativa, hormonais de longa duração. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferta de maneira gratuita 9 métodos contraceptivos que ajudam no planejamento familiar. Para evitar a gravidez na adolescência, é necessário esclarecer todas as dúvidas dos adolescentes em relação à sexualidade, pois quem deseja ter uma vida sexualmente ativa deve saber de tudo sobre como se engravida e como utilizar corretamente todos os métodos contraceptivos para evitar uma gravidez antes do tempo ideal. Uma das ações preventivas mais eficazes para reduzir os casos de gravidez na adolescência seria a utilização de preservativos masculinos e femininos, assim como o uso de anticoncepcionais. Um meio de conhecimento super importante seria a educação sexual nas escolas, para orientar muitos adolescentes. Todavia, um dos elementos mais importantes se relaciona com a educação sexual, que deve se tornar uma disciplina obrigatória nas escolas, o que iria estimular a conscientização dos jovens, reduzindo de forma consciente a gravidez durante o período da adolescência.
tudo bem? Meu nome é Maria Júlia e, segundo proposto pela minha professora de letiva, Lucila, vou falar um pouco sobre os temas tratados na nossa matéria. Ela nos orientou a escolher um e falar a respeito, tendo em mente que esse trabalho poderia ser vinculado para que pessoas pudessem ter conhecimento do assunto tratado. Eu vou fazer um podcast, sim, apesar de estar resfriada e com uma voz um pouco estranha. Peço desculpas. Bem, a nossa letiva é sobre sexualidade e, para começar, vou falar sobre o que de fato essa palavrinha polêmica significa. Dos temas tratados na nossa matéria, eu acredito que o primordial para que você tenha entendimento sobre todo o resto é esse, conhecer a palavra sexualidade e o que ela engloba. Porque se você não conhecer o sentido da palavra e o que ela de fato é, como é que você vai entrar profundamente nas outras áreas, né? Explorar cada um dos aspectos dela. Então vamos começar. Quando chegamos na adolescência, essa fase maravilhosa, costumamos nos deparar com a palavra sexualidade. Essa palavra, hein? E ficamos confusos. Alguns ficam perplexos, outros curiosos. Mas a semelhança entre todos esses tipos de adolescentes é que a maioria não sabe o que essa simples palavra significa, mesmo que seu significado seja menos complicado do que parece. Sexualidade é uma série de características e comportamentos que estão ligados ao sexo do indivíduo. É uma maneira de expressar essa parte de si mesmo, e isso nem ao menos requer esforço. A sexualidade é natural do ser humano e é comum que se desenvolva durante a adolescência, onde a pessoa também desenvolve, com mais intensidade, a personalidade, os gostos, os planos, as metas, entre outros. É por isso que nessa fase da vida, meu querido, começam a aparecer interesses amorosos, a vontade de parecer aprazível para o sexo oposto, o flerte entre amigos, que acontece, né? Enfim, lembrando que sexualidade é algo natural e individual, ou seja, ela aparece na maneira que você se relaciona, na maneira que você se vê, que você vê outras pessoas, que você percebe beleza em si e sente atratividade por outros, certo? Muito simples. E para finalizar, o Brasil é um país que tem um discurso de liberdade de expressão. Sendo assim, existem leis que defendem vítimas de crimes de gênero, de homofobia, raciais e religiosos. Em outras palavras, você tem liberdade para se expressar em todas as áreas, inclusive na área que tange a sua sexualidade. E se alguém for desrespeitoso, se alguém for maldoso, você tem amparo da lei. Muito legal, né? Não se esqueça disso. Ok, agora sabemos o que sexualidade significa e o que ela engloba. Agora que você sabe, né? Você não vai ficar dando risadinha quando ouvir alguém falar essa palavra. Conhecer o conceito e do que realmente se trata é importante para que você não confunda as coisas e para que você compreenda os aspectos citados. E vamos agora dar aqui um resuminho do que eu falei aqui, que é primordial para você compreender, né? Todos têm sexualidade. Desde quando? Desde sempre. Só que ela se desenvolve aonde? Na adolescência, junto de outros aspectos, como os seus gostos, as suas metas, enfim. Ela é individual e não é sinônimo de relação sexual. E você dá risadinha porque você confunde relação sexual com sexualidade. Mas agora que você aprendeu, são coisas diferentes. E na verdade, sexualidade é sinônimo de expressão. É uma maneira de você se expressar, ok? Espero que tenha ficado claro. Como eu disse, estou resfriada, então peço desculpas pela voz novamente. Obrigada pela oportunidade. Use sempre máscara, álcool. Toma cuidado aí com as aglomerações. E é isso. Tchau!